Olá, pessoal! Mais uma vez estamos juntos, agora no módulo 4, para falarmos sobre financiamento em saúde. Então, começando aqui a aula, nós temos por objetivo uma breve análise da política de financiamento do SUS e depois nós vamos dar exemplos de como se dá o financiamento do Ministério da Saúde para as principais ações e serviços públicos de saúde. Ainda, além disso, eu fiz um capítulo sobre os desafios que a gente está enfrentando, né, as novidades que apareceram principalmente nos últimos meses. Então, eu fiz um apanhado dessas novidades também, para que todos vocês tentem se contextualizar e tentem se colocar, porque até em termos argumentativos, o financiamento tem mexido muito, né, com toda a nossa trajetória. Então, não só como estudante, a gente tem que estar ciente enquanto dever de cidadão. Então, segue essa aula, que foi bem pensada, bem planejada, para que vocês tentem entender o contexto do financiamento, mesmo para quem não trabalha diretamente com políticas públicas, ok? Então, iniciando, a gente tem aqui a questão da política de saúde e financiamento na colônia Império, no período de 1500 a 1889. Lembrando que não é objetivo dessa aula falar sobre política de saúde se adentrando nela, mas seria um corte transversal de todas as políticas da saúde a respeito no olhar de financiamento, ok? Então, vou focar em financiamento. Então, a gente tem nesse período aí que a questão dos pobres, os negros e os índios, eles se tratavam com curandeiros e ervas. Basicamente, era o atendimento que eles tinham direito. Enquanto os senhores rurais, os militares e comerciantes, eles dependiam de médicos que vinham de Portugal. Em 1534, nós temos a implantação das primeiras casas, das santas casas, no Brasil inteiro. E essas santas casas, elas tinham como missão, tinham como objetivo separar os doentes, né, da sociedade, porque era um meio de contágio. Então, para separar esses doentes. E não pense que eram grandes tratamentos que estavam voltados para esse público. Basicamente, os tratamentos eram baseados em sangrias. Então, eram tratamentos bem precários e para segregação de população mesmo, segregar a população mais carente, que não tinha como pagar. Em 1789, a gente tem 4 médicos no Rio de Janeiro e toda a prescrição no Brasil, quando precisava-se de uma prescrição, era feita através de boticários, que é um nome anterior ao farmacêutico. Então, toda essa prescrição, ela não era técnica, né? Nessa época, o boticário era um tipo estudioso, né, dessa questão. Mas não era tecnicamente como se conhece hoje, nada disso. Vem em 1808, vem a família real aqui para o Brasil. Nessa chegada também tem a questão da Faculdade de Medicina, a criação da Faculdade de Medicina, uma no Rio de Janeiro e outra na Bahia. E há umas ações bem incipientes de saneamento urbano dos portos e campanhas de vacinação. Começa aí um primeiro indutor dessa política de financiamento para a saúde. Continuando isso, em 1889 a 1930, a gente tem um período de saúde campanhista e militarista. Por que isso? Porque as campanhas eram muito ligadas a militares, e eram, por exemplo, da vacina, que vocês sabem disso, a revolta da vacina, foi uma campanha militar de vacinação. As pessoas eram obrigadas a se vacinar. Em 1923, a gente tem um grande marco para a previdência no país. Pela primeira vez, através da Lei Eloy Chaves, há uma criação das CAPs. CAPs eram caixas de aposentadoria e pensões. Essas caixas, elas se iniciaram com os ferroviários, né? E tinha a contribuição do empregador, do empregado e do Estado, do jeito que está aí no slide. E a proteção se dava para o trabalhador, para a gestante, para o idoso, para o acidente de trabalho e para a morte. Então, é o primeiro modelo de previdência instituído no Brasil. Veja como isso é interessante, porque é um marco para a previdência do país. E o quanto a gente está se discutindo hoje através das reformas de previdência. Então, essa criação das CAPs, ela foi um marco nessa situação. Mais para frente, em 1930, 1933 mais precisamente, no governo de Getúlio Vargas,
surgem as IAPs, são os Institutos de Aposentadoria e Pensões. Esses institutos, eles dessa vez eram organizados por categorias profissionais, não mais dos ferroviários, aquela das CAPs, mas as categorias profissionais se reuniram, né? E essas categorias, dessa mesma forma de financiamento de empregador, empregado e governo, eles conseguiram manter e ampliar esse molde da previdenciário. Lembrando sempre, até essa data, até a criação do SUS em 88, só tinha direito à saúde quem era trabalhador e contribuía, ou seus dependentes. Quem não tivesse trabalho ou não tivesse carteira assinada, não tinha direito à saúde nem à previdência. Então, o trabalhador rural não tinha direito. Eram ligadas expressamente a empresas, né, de categorias profissionais mais amplas, onde tinha carteira assinada, previdência e saúde, porque é um modelo diferenciado da saúde. E sim, falando aqui, o Ministério da Educação e Saúde foi criado em 1937. Aí a gente vem aqui trazer a questão da criação do Ministério da Saúde em 1953 e uma divisão clara da saúde pública e assistência médica previdenciária. Por quê? Porque saúde pública, no seu contexto, era muito incipiente em ações de saneamento, de vacinação, mas a saúde, como um direito de todos e dever do Estado, ela só foi conseguida muito mais à frente, a partir da Constituição de 88. Nesse momento, a assistência, basicamente, era médica previdenciária. Como eu já tinha adiantado, só tinha direito à saúde, né, quem contribuísse e quem tivesse carteira assinada. Então, a gente tem aqui, em 1967, nós temos a criação do INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, com a fusão dos IAPs. A busca foi de abrangência a todos os trabalhadores, foi nessa ideia, nesse âmbito de abrangência. Agora, imagine uma situação seguinte. Tinha-se os IAPs, né, onde existiam lugares centralizados, prestadores de serviços, mas centralizados no país, que o governo, as categorias profissionais, elas administravam as IAPs. E a partir de que o Instituto Nacional de Previdência Social, que foi criado pelo governo e reuniu toda essa soma de recursos financeiros que tinha nos IAPs, eles não deu conta, né, para ampliar para todas as pessoas de carteira assinada, não deu conta a parte física da estrutura de saúde, digamos. E essa questão também tem que ser colocada que a pirâmide etária dessa época era completamente diferente da de hoje. A pirâmide etária dessa época era um indivíduo que a expectativa de vida era até os 50 anos de idade. Então, imagine essa pessoa que contribuiu, né, muitas vezes não conseguia gozar do direito da aposentadoria, porque antes disso era a expectativa de vida dela, né? Então, e outra coisa, tinha muitas crianças e tinha muitos trabalhadores à disposição. É diferente da nossa pirâmide etária hoje, que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. E nesse momento aí, a gente vê um crescimento desse setor privado com recursos públicos. Por quê? Porque lembra que eu falei que como a saúde era bem centralizada e tinha poucas unidades de atendimento para os IAPs, eles precisavam ampliar para que cobrisse toda a abrangência de todos os trabalhadores de carteira assinada do Brasil. Então, o que é que se fez? Ao invés de se investir em rede própria do governo federal, ele bancou os grandes hospitais do Brasil, ou seja, recursos públicos investidos no setor privado, onde houve um crescimento de até 500% desse volume arrecadado. Houve uma ampliação da assistência, né, por causa do número de pessoas que foram atendidas a partir desse momento, só que era uma atenção individualizada, era especializada, era curativa e aconteceu uma crise financeira, né, que como é que pode toda a questão pública financiar o privado? E aí vem, em 1905, lembrando que o INPS, ele tinha previdência e tinha saúde para administrar.
né? Só que tomou um grande vulto, né, desses recursos, porque imagine o volume de aposentadorias acumuladas, né? Já que a expectativa de vida, imagine o valor do capital acumulado, já que a expectativa de vida era tão pequena das pessoas, as pessoas não utilizavam esse dinheiro da aposentadoria. Então, imagine essa contribuição rendendo, né? Então, esse período foi bem complicado. E a administração de Previdência e Saúde no mesmo instituto foi onde se pensou, em 1978, de criar-se o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que é o INAMPS. Então, ficou o INPS e o INAMPS. O INPS exclusivo para a Previdência, né, a partir de 78, e a partir de 78 também temos o INAMPS, que é exclusivo para a saúde. Então, vem esses dois órgãos. Aí continuam as reformas. Em 1983, é criado o Plano CONASP. O Plano CONASP ele é indicado como um dos grandes marcos na auditoria e regulamentação contra a corrupção mesmo. Porque o que é que acontecia? Nesse período, até 1983, digamos que um procedimento cirúrgico, digamos uma cirurgia de vesícula, que fosse realizada no hospital A, no hospital B, cobrava outro valor. Não existia parâmetro por procedimento. Então, eram discriminados todos os materiais que eram utilizados em um hospital A e os materiais, vamos dizer, 10 vezes mais esse quantitativo no hospital B, porque não existia parâmetro. Então, a cirurgia no hospital A podia custar R$1.000, no hospital B poderia custar R$10.000 e não se tinha uma régua para administrar isso para os mesmos procedimentos. Então, primeira coisa, sim, e era nesse processo, chamava-se GIH, era Guia de Internação Hospitalar. Então, o que é que se fez? Foi criado, nesse momento do Plano CONASP, a AIH, que é a Autorização de Internação Hospitalar, que é utilizado até hoje, até para os planos privados, né? E nessa criação da AIH, também foram criados pelo menos 100 procedimentos básicos, nos quais se padronizou o valor a ser cobrado por cada procedimento. Da mesma forma, essas AIs que tem mostrado aí são ações integradas em saúde, na qual também se padronizou esse mesmo rol de procedimentos para a questão ambulatorial. Então, em termos ambulatoriais, também se criou um rol, porque a fisioterapia na clínica A era um valor A, né, um valor X, e na clínica B era um valor Y. Então, também se padronizaram valores para a rede ambulatorial. Então, aí chega a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, com um conceito mais abrangente de saúde, a saúde como direito do cidadão e dever do Estado, e propunha a criação de um SUS, que vocês já sabem dessa história, né? Mas, em 1987, porque imagine só, já tinha a conferência, desde 86, ela já indicava que a população tinha esse anseio dessa saúde para todos. Então, como um modelo, antes de ser promulgada a Constituição, mas já numa Assembleia Constituinte, como um modelo inicial de transição, foi criado o SUDES, né? O SUDES, em 1987, ele já previa uma transferência de serviços do INAMPS para os estados e municípios. Ele já previa uma indicação de uma descentralização do serviço. Então, aqui tem o nascimento do SUS, junto com a Constituição, no qual diz que a saúde como direito, a saúde é direito universal e fundamental do ser humano, firmado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e assegurado pela Constituição Federal. Então, a gente tem aqui, deixa eu ampliar aqui mais para vocês verificarem. Nós temos aqui o investimento, o quanto a gente está investindo hoje. O Brasil investe 11,3% do seu PIB em saúde, sendo que 5% é para o setor privado e 6,3% para o setor público. Observe que esses 6,3% do público, do recurso público, ele cobre o suficiente, entre aspas, ele cobre para 75% da população.
Porque hoje a gente tem, em pesquisas já apontam que a população SUS-dependente ela chegou a 75%, principalmente por causa do desemprego e mudanças da economia a partir de 2016. Então, a gente tem 5% do PIB para 25% da população, e nós temos 6,3% do PIB sendo utilizado para 75% da população. Né? E aí a gente vai começar a falar depois, a gente tem na discussão de fórum, tudo, a gente pode falar também a questão dos planos de saúde, né? Que toda essa carga privada, ela vem muito dos planos de saúde e pagamentos privados também. E a gente vê a questão de interesses de se investir no público e no privado. Essa discussão de interesse ela é bem ampla e cabe nós discutirmos lá no fórum também. Aí vem a Constituição, diz que tem que ser financiado, o SUS tem que ser financiado por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados e dos municípios, além dos recursos das contribuições sociais. Né? Então, todo mundo financia a saúde, ok? Aí vem a história da CPMF. Os mais novinhos da turma talvez não se lembrem disso, não saibam, não ouviram falar. Né? Mas os mais velhos ou da minha idade acho que se lembram disso. Em 1994 foi criado o Imposto Provisório de Movimentação Financeira. Na realidade foi criado em 93, no finalzinho, mas vigorou todo o ano de 94, no qual qualquer movimentação financeira que acontecesse no Brasil, 0,25% daquela operação ficava retida no banco porque era para o governo federal. Né? Foi criado esse imposto com a finalidade desse recurso e exclusivo para a saúde. Ele vigorou um ano, mas começaram a discutir, né? Pegou bem, o arrecadado foi um volume legal e vamos discutir como é que vai fazer a manutenção. Qual será, quem é que sabe aí a diferença de o que diferencia um imposto de uma contribuição? Vamos lá. O imposto, toda vez que o Estado arrecada imposto, né, o Estado falando do governo federal arrecada impostos, ele tem que ser dividido com todos os outros entes, tanto os estados quanto os municípios. Quando ele vira contribuição, o governo federal não precisa mais dividir. Uma contribuição para ele apenas. Então, mudaram-se os moldes ao invés de imposto, virou contribuição. E essa contribuição, que é a CPMF, a Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, ela durou de 97 até 2007, ou seja, foram 10 anos. E essa alíquota ela variou de 0,20% até 0,38%, que ela foi aumentando com a medida desses 10 anos, ok? Mas será que significou aumento de recursos real para a saúde? Eu diria que não necessariamente, apesar de ter sido uma soma, né, considerável, mas no mesmo período, houve uma diminuição significativa na participação da composição desse valor da saúde, foi diminuído de outros impostos que compunham esse orçamento da saúde, como a CSLL, que é a Contribuição Social do Lucro Líquido, e COFINS, que empresas que pagam esses impostos. Então, à medida que houve a redução e esses impostos compunham esse orçamento da saúde, aí chegou a CPMF que ocupou esse espaço. Outra coisa que é interessante frisar, CPMF começou em 97, tá bem? No ano de 99, esse recurso ele também foi usado para o Fundo de Erradicação da Pobreza. Então, ele também foi dividido. Então, na realidade, não significou grande aporte para a saúde. Mas por que estamos investindo mais? A gente tem que falar sobre isso. Por que será que a gente está investindo mais? O aumento da população, né? O aumento da expectativa de vida, isso é bem interessante frisar, né? Porque é a mesma coisa que a gente falou lá no começo, de que a expectativa de vida era até os 50 anos, hoje a gente tem expectativa de vida de 78 anos. E essa expectativa de vida, o brasileiro hoje, ele pode até se aposentar com 65 anos, por exemplo, 60 anos, né? Depende do tempo que ele iniciou, dependendo do tempo de contribuição, ele pode
pode se aposentar e ele usufruir dessa aposentadoria. E a qualidade de vida das pessoas também melhorou. Então, hoje, a gente tem outro propósito, outro horizonte desse idoso, né? E há o surgimento de novas doenças também, ao mesmo tempo, né? Tem gente que pode falar, não, aumentou o número de câncer, aumentou o número dessa e daquela doença, só que a gente está vivendo mais. E outra coisa, aumentou a qualidade do diagnóstico. Enquanto há 30 anos atrás, um ultrassom, se vocês forem consultar ultrassom, que é um exame completamente simples para os dias de hoje, a ultrassom há 30, 40 anos atrás, há 30 não, mas há 40 anos atrás, ela sequer estava acessível, né? E para muitos casos. Hoje em dia nós temos PET scan, nós temos diagnóstico super avançado, né? Exames de laboratório, tudo avançou. Então essa tecnologia, essa pesquisa, ela também custa, ela também precisa de investimento. Enfim, a gente está nessa transição demográfica e epidemiológica. Aí eu mostro um quadro bem característico, né? Porque o idoso de 80 anos, lá no lado esquerdo, lá, o idoso dos anos 80, nos anos 60, um idoso de 80 anos, é uma outra característica do idoso do século 21. Hoje é um idoso que malha, é um idoso disposto, é um idoso que tem uma vida ativa, né? E saudável, né? E tem recursos para isso. A qualidade de vida diminuiu bastante, a qualidade de vida melhorou bastante, ok? Então, o Sistema Único de Saúde é a maior política social do mundo. E a gente pergunta, existe lei que define esses recursos para a saúde? Sim, né? Nós temos a Seguridade Social, que ela é financiada, o valor da Seguridade Social ela é dividida para a Previdência Social, 84% é da Previdência, 12% para a saúde e 4% para a assistência social. É interessante frisar, que a gente tem aqui na tabela, deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. O financiamento do SUS ele é composto por diversos impostos. E vocês podem observar aí, por exemplo, o ICMS. O ICMS que é recolhido no Estado, 75% vai para o Estado, 25% vai para o município. Se eu compro um carro, né? Eu compro um carro no município, o IPVA, 50% desse IPVA fica naquele município e 50% vai para o Estado. Nós temos também um imposto que é importantíssimo, tem diversos outros impostos, veja IPTU, né, diversos outros impostos que são arrecadados e compõem a receita própria de cada município. A receita do município, ou seja, tudo que ele arrecada, das fontes mais importantes, eu diria que é o FPM, é o Fundo de Participação dos Municípios. Esse fundo ele é distribuído para todos os entes, né? E imagine esse imposto, ele é formado pela arrecadação de imposto de renda do Brasil e IPI, além de outros, mas os mais importantes que contribuem mais para o valor do FPM são esses dois, IPI, né, e IR. Imagine a flutuação desse valor, né, do FPM quando se tem campanhas tipo vamos estimular o consumo e não vamos cobrar o IPI, como aconteceu da linha branca, não sei se vocês se lembram, de geladeira, fogão e carros, né? A redução de IPI que vigorou pelo menos por 2 anos, a redução de IPI, os brasileiros fizeram a festa, estimulou o consumo. No entanto, o que é que isso traz de malefícios, principalmente para o município pequeno? Imagina a situação, acompanhem comigo. Um município pequeno, ele praticamente não tem esses outros impostos. Que ICMS ele precisaria de um comércio ou de uma indústria forte estando no seu território. IPTU, para um município muito carente, praticamente não há arrecadação, né, de IPTU, infelizmente, né? Então, só resta o FPM, concordam? Então, o FPM, quando ele sofre flutuação e sofre variação, o gestor sofre muito com isso, o gestor municipal, porque ele tem que ir em cima da lei de responsabilidade fiscal. Na lei de responsabilidade fiscal, ele só pode comprometer o seu orçamento em até 54% com contratações.
No que a minha receita ela varia para menos, aquele 54% de um valor menor me compromete, ou então eu tenho que demitir pessoal. Então, cria essa instabilidade local. Então, há algumas medidas que são feitas de ordem nacional, apesar de estimularem o consumo, elas podem ser negativas também em âmbito local. Vamos lá. Então, em toda nota fiscal que você pegar, uma conta de água, uma conta de luz, você vai ver os impostos que são cobrados e você vai ver a discriminação, ok? Aí é o fluxo de financiamento do SUS, onde temos aqui os impostos federais e contribuições sociais compondo esse orçamento nacional que está dentro do Fundo Nacional de Saúde. Esse fundo ele repassa tanto recursos para o fundo estadual, né, para os estados, e quanto para os municípios. Os estados, eles têm transferências, né? Eles recebem transferências e também tem os impostos estaduais, que vão compor o orçamento estadual e que ficam depositados no fundo estadual e sobre gestão da Secretaria Estadual de Saúde. Aqui vem os impostos municipais mais as transferências, com o orçamento municipal, vem o Fundo Municipal de Saúde aqui, mesma estratégia, ok? Isso é o fluxo. Nós temos aqui as normas operacionais básicas, eu coloquei as principais, porque isso cai muito em concurso. Esse assunto você não sabe o quanto cai em concurso, por exemplo. Então, eu elenquei os principais fatos que aconteceram nesses períodos. O que são normas operacionais básicas? São normas que são publicadas para editar como é que vai ser o funcionamento depois que sai uma portaria, depois que sai uma lei, como é que vai funcionar isso, como é que vai se dar. Então, ele estabelece as diretrizes de como é que vai funcionar. Então, tem algumas dicas aí, né, alguns movimentos. Em 91, por exemplo, imagina o recém-nascido SUS, né? Ele, em 92, com aquela saída de cola, com o impeachment, simplesmente esqueceram de votar a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E todo o orçamento para a saúde, ele não foi votado no ano anterior. O que aconteceu? Ficamos sem recurso durante um ano. E esse sem recurso teve que fazer uma medida provisória com o empréstimo do FAT, que o FAT é Fundo de Amparo ao Trabalhador, para poder dar conta, né, desse recurso durante um ano. Em 93, um dos pontos mais importantes que eu acredito é a ativação dessas comissões intergestoras, onde são comissões que funcionam em âmbito regional, estadual e na tripartite, que é onde tem nacionalmente falando, a CIT, né? A Comissão Intergestora Tripartite, onde tem as deliberações sobre saúde, onde é uma oportunidade dos gestores discutirem, né, nos seus âmbitos, né, nas suas localidades, discutirem a definição do saúde e as prioridades para o território. Mais importante da 96 seria a criação PAB fixa e variável. A gente vai explicar, para quem não sabe o que é PAB fixa e variável, a gente vai explicar também, que faz parte do financiamento. E a questão, a 9/2001, é a questão da regionalização, a responsabilização de territórios para as suas ações. Aí vem quem estudou, mas há uns 10 anos atrás, a gente estudava só pela Emenda Constitucional 29, onde estabelecia-se os limites mínimos de aplicação, mas passaram-se anos sem regulamentação. E muitos estados não cumpriam muitos estados principalmente, que os municípios, no geral, eles cumpriam pelo menos os 15% da receita. Mas os estados, alegando essa questão da regulamentação, muitos deixavam de cumprir esses 12%. Aí vem, em 2006, vem o Pacto pela Saúde, que foi um marco porque estabeleceu mais critérios para a saúde e um compromisso de gestão. Ele estabeleceu em defesa do SUS, o Pacto pela Gestão e o Pacto pela Vida. O conjunto, por exemplo, dos compromissos sanitários e com as prioridades pactuadas. Isso também é muito matéria de concurso, viu, gente? Essas prioridades, saúde do idoso, controle do câncer do colo do útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza,
a produção da saúde, a promoção da saúde e o fortalecimento da atenção básica. Então, isso cai muito. A saúde bucal participou das prioridades pactuadas? Não, né? Não necessariamente expressamente. Né? Então, são coisas que vale salientar. E qual a principal mudança desse pacto? Por a questão dos blocos de financiamento, porque antes disso, antes de 2006, o que acontecia? O gestor tinha inúmeras contas, tinha mais de 100 contas, então cada recurso que vinha, assistência farmacêutica para tuberculose era uma conta, assistência farmacêutica para diabetes era outra conta, a atenção básica era outra conta. Então, juntou, agregou e foram criados 6 blocos de financiamento. Atenção básica, alta e média complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS, investimento na rede e serviços de saúde. Então, o gestor que recebia recursos para assistência farmacêutica vinha direto nessa letra D aí, assistência farmacêutica. Recebia recursos para atenção básica, a movimentação é recurso de atenção básica, só nesse bloco de financiamento. Então, ficou mais enxuto. Esse foi o grande marco na questão do financiamento. Vocês vão ver que ano passado mudou um pouco, mas tem essa lógica de blocos, ela ainda continua até hoje. Então, regulamentando aquela emenda constitucional a 29, que eu estava falando sobre a aplicação, veio a Lei Complementar 141 em 2012. Ela regulamenta a questão dos fundos, né, para receber os recursos em saúde e regulamentou também as funções dos conselhos de saúde. E isso foi bem importante, porque ele atribui a obrigação dos conselheiros de acompanhar os gastos em saúde e responsabilizando-os, inclusive. Então, a definição do montante a ser aplicado por cada ente, né? Essa definição e regulamentação que estava faltando, né? Lembrando que até hoje os municípios eles contribuem com muito mais de 15%, né? E os estados têm uma forma de contribuição às vezes meio questionável, porque muitas vezes eles investem na própria rede, né? E não como auxílio também aos municípios. Mas isso é uma discussão de estado para estado. Aí vamos falar agora das mais polêmicas, né? É a questão da emenda constitucional 86, que ela é de 2015, ela é relativamente nova, mas ela ficou 15 anos em tramitação no Congresso. Ela é conhecida como a emenda constitucional do orçamento impositivo. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Deixa eu abrir mais aqui para vocês verem melhor. O executivo fica obrigado a liberar até 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior para a área de saúde, mas não pode servir para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Então, o que é isso? É a medida que esse recurso é colocado, 1,2% da corrente líquida, ele é colocado na mão, né, dos deputados, onde eles indicam os municípios para receber esse recurso. Por que ela é a mais falada? Porque ela é bastante utilizada como moeda de barganha quando tem algo no Congresso a ser votado. Então, salvou Temer, por exemplo, 2 vezes, quando ele foi indiciado, né? Salvou Temer 2 vezes, né? essas emendas parlamentares. E, por exemplo, agora, como vocês vão ver vocês vão ver alguns detalhes sobre essas emendas parlamentares mais para frente. Então, como é que funciona isso? Vamos dizer, como você é secretário de saúde, ou você está como coordenador de área, o secretário lhe liga e diz assim, olha, o deputado tal falou comigo e está aberto para a gente fazer uma solicitação de uma emenda de 2 milhões de reais para equipamentos odontológicos, por exemplo. Aí você diz, mas eu não preciso de material odontológico, nós compramos e equipamos todas as unidades há 1 ano atrás. Não, mas eu quero que você pegue, eu quero que você fique, porque na campanha eleitoral ele tem que subir no palanque e dizer que destinou ao município 2 milhões de reais, né? É a moeda de troca. Então, outra coisa, vocês acham que esse deputado ele vai colocar esse aporte de recurso no município que mais precise, no município que foi base, foi reduto eleitoral dele, ou que ele tem um partido que o apoie, ou que não apoie? O que vocês acham, né? Então, deixo aqui as
indignações também, tá bom? Então vamos seguindo. Aqui tem um guia prático de financiamento e transferência dos recursos federais para ações e serviços de saúde. Aqui a composição do PAB fixo. Lembrando que o município pode receber entre R$ 23 e R$ 28 por habitante. Lembrando, ampliar aqui para vocês, que tem a composição. Por que ele vai receber de 23 a 28? Porque depende desse cálculo aqui, de densidade demográfica, população de extrema pobreza. Então, tem os pesos também aqui ser calculados. E esse recurso que é recebido pelo município, ele pode ser gasto com qualquer tipo de ação dessas aqui, né? Qualquer tipo de ação do município. Já o PAB variável é um recurso que é recebido pelo município, dependendo da adesão que o gestor faça a determinado programa. Por exemplo, se ele quis fazer a Academia da Saúde, se ele implantou a Academia da Saúde, ele vai receber o PAB variável de R$ 3.000, que é o referente à Academia da Saúde. Se ele implantou um NASF tipo 1, ele vai receber o PAB variável de 20.000, porque implantou um PAB tipo 1. Compreenderam? Então, aqui é uma tabela básica de valores de custeio ou PABs variáveis dessas modalidades que são recebidas pelos municípios, né? Aqui vem as mudanças do financiamento de saúde. Isso é uma lei que saiu. No começo ela foi uma portaria que saiu no final de 2017, mas ela começou a valer a partir de janeiro de 2018. Onde ele fala que a transferência de recursos financeiros somente em 2 contas. Ao invés daquelas 6 que a gente viu agora há pouco, que foi do Pacto pela Saúde, ele coloca só em 2, custeio e investimento. Né? Só que dentro de cada uma, ele coloca a questão dos blocos dentro. Bloco de custeio, coloca atenção básica, assistência farmacêutica, média alta, vigilância em saúde e gestão do SUS. E de investimento a mesma coisa. Lembrando, bloco de investimento seria para construções, né? Para equipamentos. Então, ficam esses 2 blocos bem distintos. Aí você pode me perguntar, mas eu posso pegar, vamos dizer que, teoricamente, que sobrassem recursos, né? Então, eu posso pegar o recurso que sobrou da atenção básica e colocar na atenção especializada? Eu posso fazer isso? Se você contemplar isso no seu plano municipal de saúde, pode. A parte da Lei 141, que a gente viu, a de 2012, ela prevê que toda e qualquer ação que você pleiteie recebimento de recurso, esse recurso só irá chegar se aquela demanda estiver contemplada no Plano Municipal de Saúde. Não está contemplada, você não recebe o recurso. Ele ficou bem fechado quanto a isso. Aí, como faço para pesquisar os recursos que vêm para meu município? Eu posso pesquisar no Fundo Nacional de Saúde. Um acesso simples é você ver a busca consolidada. Essa busca consolidada, você preenche aí município, estado, o ano que você quer ver. E já aparece aqui o custeio, quanto recebeu de custeio e investimento. Caso você queira o detalhamento disso, vai na consulta. Ao invés de consolidada, tem um quadradinho para o lado direito, é a detalhada. Aí vem recurso a recurso, ok? CIOPS, vocês viram na questão do sistema de informação, mas como é sistema de informação e orçamento, eu trouxe aqui também para vocês identificarem, né? Para vocês firmar essa necessidade. Você pode ver através daqui, né, do Google. E a gente entra aqui na última parte de desafios e atualidades, para vocês visualizarem. Primeira coisa, o desafio na própria área da economia, do grande marco que está sendo a questão da economia e saúde, a questão da judicialização, né? Quando eu faço todo um orçamento e chega e querendo uma pessoa só com um tratamento que é muito expressivo, como é que eu vou ter recurso para pagar, dar conta a todo mundo? E tirando da questão da coletividade. Então, a judicialização pode ser provocada por diferentes razões. A principal se deve ao fato da legislação brasileira garantir o direito à saúde como universal e assistência integral.
E outra razão é a indução pelo mercado, nos momentos de lançamento de algum novo produto. E até mesmo diante de tratamentos de caráter experimental, ou seja, que ele não possui evidências científicas e sucesso comprovado, há muitas vezes uma interpretação jurídica a respeito do princípio da dignidade humana, que indica que a liberdade do cidadão na escolha de seu tratamento, e muitas vezes o juiz delibera para aquele tratamento, entre aspas, né? Aquele tratamento mesmo sem ter caráter, mesmo ainda em caráter experimental. Então, esse é um desafio do gestor. Aí vem as atualidades, né? Isso já foi do final do mês de março. O Guedes disse que ter pronta uma PEC para desvinculação total do orçamento. Lembra que a gente falou agora há pouco a respeito de vinculação, por exemplo, o município ele tem que gastar até 15% do orçamento, né, em saúde, 12% dos estados. O que está em tramitação agora no Congresso é a desvinculação desses percentuais. Hoje em dia se gasta 20%, 25% para a educação, 15% para a saúde nos municípios. O que se quer tirar é essa desvinculação, ok? Isso é uma atualidade. Outra atualidade a respeito das emendas impositivas, as emendas parlamentares. Faz 4 dias isso, viu, gente? Foi essa semana. O governo ofereceu 40 milhões para cada deputado para votarem pela reforma. Apesar, né, do atual presidente ele falar a respeito de evitar-se essa política do toma lá da cá, ele ofereceu 40 milhões em emendas para cada deputado que votarem pela reforma da Previdência, ok? E aqui a outra medida, né, que foi anunciada tem uns 15 dias na Conferência Nacional dos Prefeitos no país, onde dizia assim que as UBSs que ampliarem o horário de funcionamento poderiam receber mais recursos federais. Lembrando que as condições são uma unidade com até 3 equipes dentro e que tenha a equipe completa, ok? Ok. E a equipe completa, como é que a gente pode formar? A gente tem outra coisa que também foi, nessa mesma palestra, foi falada para todos os prefeitos. Isso aqui é um panorama do Mais Médicos, né? O programa Mais Médicos, deixa eu explicar rapidamente para vocês, a gente está acabando a aula. O programa Mais Médicos, ele veio na estrutura de se colocar, né? de se prover, né, a esse caráter emergencial, de onde não se ter médico, se colocar médico. Tem a parte de formação médica também, com a indução de faculdade de medicina e tudo mais, e da residência, né, e eixos de estruturação da atenção básica no país. Pois bem, nós tínhamos um exemplo bem claro disso. No estado de São Paulo, nós temos 2.570 vagas do programa Mais Médicos, né? E a indicação agora é para que só haja reposição e continuidade do programa para os municípios que estão em alto grau de vulnerabilidade, que seria um perfil de 1 a 8, nos quais 4 a 8 seria o perfil de alta vulnerabilidade que se indica o programa Mais Médicos. Então, nesse grau de vulnerabilidade, muitos municípios perdem médicos, de norte a sul do país, né? Então, tem esse gráfico, eu vou ampliar mais aqui para vocês tentarem observar melhor. Vamos acompanhar o estado de São Paulo aqui. Aqui é o número de vagas que nós temos em um total de 385 municípios, é o que temos hoje. O que temos abertos hoje são 500 vagas que estão em aberto aqui no estado de São Paulo, ou seja, municípios que estão sem o médico, né? E dessas 500 vagas, 444 estão nos perfis 1, 2 e 3, ou seja, que perdem o programa, isso imediatamente, né? E 56 podem entrar para edital, porque vai no perfil de 4 a 8, né? E não vou nem considerar essa demanda judicial, que são profissionais que entraram por demanda judicial por diversos outros problemas. Então, a questão é a seguinte, né? A partir do município, tem municípios que ampliaram a atenção básica inteira a partir do programa Mais Médicos. Então, municípios que têm 40 médicos do programa, tem 40 e poucas unidades de saúde da família, tem 40 médicos do programa. E ela não tem o perfil de 4 a 8, ela tem um perfil de 1 a 3. Então, o que é que acontece? À medida que os médicos vão saindo, não há reposição. O gestor, ele vai bancar com todos esses encargos, né? Lembrando que hoje eles recebem bolsa, né? Esses médicos recebem bolsa pelo Ministério da Saúde,
né, de um pouco mais de 12 mil reais. Líquido, né, que é uma bolsa, não tem nenhum encargo, nada envolvido, eles não pagam imposto de renda, essa questão. Mas se o município contratar, o município tem que aplicar os encargos trabalhistas, né? Então, não vai pagar 12 mil reais. Se for 12 mil reais líquido, tem um tanto de contribuições, vocês sabem disso, que incidem sobre esse valor e cada médico vai ficar muito mais caro. Então, 40 médicos, né, para um município pode significar mais de R$500 mil na folha mensal. E a lei de responsabilidade fiscal? E o teto de gastos que a gente tem aí pela emenda constitucional? Então, e a equipe completa? Né? Então, são medidas, uma leva a outra, por isso que a gente está discutindo um tema muito amplo, que é financiamento. Então, aqui eu encerro, né? Deixo aqui meu muito obrigado, deixo meu contato mais uma vez. Estamos juntos e eu estou à disposição para qualquer dúvida também. Muito obrigada. Até mais.